também conhecido como a Europa do Leste Oriental. É a parte menos desenvolvida do continente. O leste europeu é uma região que abriga países situados. O leste europeu é uma região que abriga países situados na parte central ou oriental do continente europeu. Há várias interpretações para a abrangência do termo, frequentemente contraditórias e influenciadas por fatores geopolíticos e ideológicos. O número de países que o leste europeu compreende depende da área incluída em cada interpretação. Alguns intérpretes avaliam que o leste europeu compreende por 17 países de comunidades independentes. Outros já compreende, a maioria dos livros vem com essa interpretação de 15 países. A Europa Oriental, na verdade, criada a partir da Segunda Guerra Mundial, é constituída por países que naquele conflito e até no final da década de 40 tornaram-se economias planificadas, que era do regime socialista. O Império Russo originaram-se as repúblicas bálticas, Letônia, Estônia, Lituânia. Na Segunda Guerra Mundial, a Rússia, com seu exército, ocupou as repúblicas bálticas perdidas no conflito anterior, que passaram a integrar o URSS, na condição de 3 de suas 15 repúblicas, que essas 15 repúblicas está incluída essas repúblicas independentes aí, que é a Letônia, Estônia e Lituânia. A sua localização geográfica entre o continente europeu e asiático ampliou consideravelmente o seu significado geopolítico, ou seja, a importância do seu espaço geográfico para a política mundial durante e definida pela União Soviética e pelos Estados Unidos. As potências vencedoras dessa grande guerra, nós estamos referindo à Segunda Guerra Mundial. A posição geográfica do leste europeu era estratégica, extremamente importante para a geopolítica soviética, pois localizava entre a Rússia socialista e a Europa ocidental capitalista, como um marco de delimitação entre os blocos que dividiram o mundo. O significado desse conjunto de países no contexto do mundo contemporâneo, dividido em economias de mercado e economias planificadas, a partir de 1945, fez com que a União Soviética, o primeiro país a estabelecer o regime que se denominou socialista, também decidisse estreitar seus laços econômicos com os países do leste europeu por meio do Conselho de Ajuda Econômica Mútua. Em 1990, a Alemanha Oriental deixou de existir e foi integrada à Alemanha Ocidental. A Tchecoslováquia foi dividida em República Tcheca e Eslováquia. Iugoslávia desmembrou-se, dando origem a novos Estados-nações. O leste europeu aderiu à democracia liberal e capitalista. A ex-União Soviética estabeleceu também um tratado militar com o leste europeu, o Tratado de Assistência Mútua da Europa Oriental, mais conhecido como Pacto de Varsóvia. Esse tratado, assinado em 1955, na cidade de Varsóvia, daí o nome tem objetivo semelhante aos da OTAN, fundada pelos Estados Unidos. O objetivo do Pacto de Varsóvia era semelhante aos da OTAN, estabelecer um compromisso de ajuda mútua entre os países membros em caso de possíveis agressões militares resultantes da Guerra Fria, permitindo que as tropas soviéticas fixadas em vários pontos da Europa Oriental estivessem prontamente sempre que os regimes comunistas estivessem ameaçados. Nós vamos observar aí a dominação soviética. A população europeia sempre foi contra a inserção do socialismo na Europa Oriental, tentando várias vezes impedir a expansão e o fortalecimento desta doutrina. Os países que mais demonstraram
uma resistência à dominação soviética foram Hungria, Tchecoslováquia e a Polônia. Depois da República da Hungria, pessoal, nós temos outras tentativa de reação da dominação soviética. Com a reação à dominação soviética, vê algumas manifestações no leste europeu. Após a Revolução, priorização da produção de bens de consumo, maior autonomia para empresas estatais. Em 1989, vê a democracia, República da Hungria. Nós temos na Tchecoslováquia a Primavera de Praga, que foi em 1968, a Carta 77, a Revolução de Veludo, que os membros da Carta de 77 tomam o poder do Partido Comunista, iniciando um processo de democratização. Em 1993, negociação pacífica, divisão do território República Tcheca e Eslováquia. Em 1993, houve um desmembramento. Antes era Tchecoslováquia e agora é República Tcheca e Eslováquia. Foi dividida. O governo de Petrovic, reestruturação, liberação e flexibilização da economia, Glasnost, transparência, abertura política, estabelecimento de um socialismo humanitário a partir do rompimento com o sistema de administração burocrática e autoritário, uma sociedade com economia eficaz, ciência, tecnologia e cultura avançadas, estruturas sociais humanizadas e democratizadas, uma sociedade que cria as premissas para uma existência criativa das pessoas. Observe, o RS se fragmentou em 15 repúblicas, são essas daí que vocês estão visualizando, as 15 repúblicas. Pessoal, vocês revisem o seu texto, façam a leitura do seu texto, com a instalação do socialismo no leste europeu. Você procure ler mais, vocês lerem o texto, porque vocês aprendem mais. Tem mais um aprofundamento do capítulo. E acabou por quê? Para entender, se ligue no contexto. O drama da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é marcado por diversos conflitos internos e externos, desde o seu surgimento em 1922, como consequência da Revolução Russa de 1917. A ditadura comunista de Joseph Stalin, além de ter causado massacres e expurgos em massa, resultou num imenso desgaste social para o povo russo. Quando a Segunda Guerra acabou, logo deu-se início à Guerra Fria, ou seja, a tensão ideológica entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. O perigo iminente de uma guerra nuclear impulsionou mais e mais investimentos na estruturação de um gigante e imponente Exército Vermelho, que era como se chamava o exército da URSS. A disputa de duas superpotências pela soberania acelerou o crescimento nos dois polos, e Stalin trouxe diversos avanços econômicos para a União Soviética, principalmente por conta dos planos quinquenais. O problema é que alimentar esse gigante saía caro. Mesmo com a morte repentina de Stalin em 1953, o regime soviético continuou reprimindo qualquer oposição dentro ou fora do partido, apesar de algumas tentativas de desestalinização e das reformas que o Khrushchev fez a partir de 1955. A tônica continuou sendo a repressão violenta. Foi o que aconteceu na Hungria, em 1956, e na Primavera de Praga, em 1968, quando as tropas do Pacto de Varsóvia invadiram a capital da antiga Tchecoslováquia, hoje dividida em República Tcheca e Eslováquia, para impedir reformas democráticas no país. Logo depois, em 1979, ocorreu a invasão soviética ao Afeganistão, um conflito sem solução com rebeldes locais que queriam derrubar o governo socialista apoiado pela URSS. Durante as décadas de 70 e 80, o alto gasto militar estava impedindo a economia das repúblicas de se desenvolverem. Era o começo do fim. Em 1985, o governo deu início à era Gorbachev, elegendo o progressista Mikhail Gorbachev como secretário do Partido Comunista da URSS para tentar salvar o Estado soviético do colapso. Mas o Gorbachev saiu pela culatra. Suas medidas políticas, as famosinhas Perestroika e Glasnost, visavam modernizar as estruturas do país com diversos ajustes, como, por exemplo, menos burocracia na economia,
fim da censura, corte dos gastos militares, inclusive com a retirada das tropas do Afeganistão na década de 80. As repúblicas satélites passaram a ter mais autonomia e pela primeira vez em décadas houve uma aproximação com o Ocidente capitalista e com os Estados Unidos. As reformas proporcionaram a reabertura da União Soviética, mas também protagonizaram um momento temido e aguardado por muitos: a dissolução. Tudo começou na Ucrânia, com o acidente nuclear de Chernobyl, no ano de 1986. Uma tragédia que gerou grande vergonha para a União Soviética e deixou no ar um climão de insegurança acerca de suas usinas nucleares. Para completar, houve uma tentativa de golpe. Logo após as primeiras eleições não comunistas, a ala conservadora do partido prendeu Gorbachev e ameaçou derrubar o governo progressista. O chamado golpe frustrado não obteve sucesso. Como o próprio nome já disse, pressionados pela resistência, os golpistas libertaram Gorbachev. A surpresa final veio no Natal de 1991. Gorbachev renuncia ao cargo de presidente, oficializando assim o fim da União Soviética, que já estava completamente fragmentada por causa das independências que cada uma das principais repúblicas já tinha declarado. Bielorrússia, Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia e até mesmo a própria Rússia. A União perdeu o status de superpotência e os antigos mísseis passaram a ser controlados pelo então presidente da Rússia, Boris Yeltsin. A partir daí, a CEI, sigla para a Comunidade dos Estados Independentes, passou a atuar no lugar das antigas repúblicas. Assim ficou mole estudar, hein? Vai sobrar até tempo para ver aquela série gostosa de mandar mensagem pro crush. Já pensou em ter esse mapa completão só pra você? É pra já. Clica nesse link da descrição e você vai conseguir baixar ele inteirinho e ainda em alta resolução. Aproveita e